Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um seminário do PET de Ciência da Computação da UFRN. E eu, Daniel Henrique, irei apresentar para vocês hoje o seminário sobre montagem do genoma, uma abordagem com grafos. Primeiramente, o DNA ele é um dos principais componentes da maioria dos seres vivos, né? Embora tenha sido muito recente sua descoberta, apenas em 1943, a partir de uma bactéria, e ele em si, a estrutura dupla hélice famosa, só foi analisada em 1953, só para vocês terem uma noção do quão recente é essa descoberta do DNA. Já o sequenciamento desse DNA, do genoma como um todo, ele é de suma importância para áreas como a bioinformática e farmacêutica, uma vez que, analisando esse genoma, vai poder ser criado novos medicamentos, medicamentos mais eficazes, vai auxiliar no diagnósticos mais precisos e por isso que ele é de suma importância para a medicina no geral. Já o sequenciamento de DNA, o sequenciamento de genoma, ele é a especificação da ordem dos nucleotídeos do genoma. O que isso quer dizer? Digamos que eu tenho um ser vivo cujo o DNA, o material genético dele é composto por essa sequência de caracteres. Então, o trabalho desse problema de sequenciamento de DNA é eu conseguir ler essa sequência, seja computacionalmente ou de qualquer outra forma, eu consegui ter essa sequência para poder trabalhar com ela. E hoje, como é feito na prática, quando eu quero sequenciar o material genético de um ser humano, de um ser vivo, que eu nunca fiz sequenciamento, eu faço o chamado sequenciamento de novo, no qual várias cópias dessa entrada, né, que é o genoma, são criadas. Elas são fragmentadas em diversos tamanhos aleatórios e a partir desses fragmentos eu vou unir e obter a sequência original. Isso se dá porque nós não temos ainda uma tecnologia que consegue fazer esse sequenciamento completo de maneira eficiente, apenas dando uma leitura nessa sequência. Então, a maneira mais eficaz que foi encontrada hoje para os genomas é esta que eu acabei de explicar. E falando da motivação, eu já expliquei um pouco anteriormente, mas a principal razão é que todas as doenças têm base genética. Todas. Por exemplo, seja um gene herdado de um indivíduo, herdou do pai, da mãe. Aí alterações genéticas induzidas pelo meio ambiente, por exemplo, câncer. Gene de um patógeno e a sua interação com o indivíduo afetado. Um exemplo disso é o coronavírus. E diversas outras motivações no que se diz principalmente respeito à saúde, né? É o que motiva o sequenciamento do DNA. Eu tenho aqui um exemplo de uma notícia que saiu em 2019, no qual uma em cada 20 mulheres carrega um gene que sabota métodos anticoncepcionais. O que isso quer dizer? Foi constatado que tem uma variação em um determinado gene, em uma determinada posição do genoma, ela faz com que um dos métodos concepcionais estudados, um dos métodos anticoncepcionais estudados, fossem ineficazes para o controle de natalidade. Então, isso só dá para saber com esse tipo de... Só dá para saber fazendo um sequenciamento do genoma da pessoa que quer utilizar esse método anticoncepcional. Aí o outro caso também foi quando teve um surto de Zika, né, aqui no Brasil. Teve um projeto chamado Zibra, no qual foi responsável por sequenciar 54 genomas de Zika vírus entre 2015 e 2017, com o intuito de entender melhor essa epidemia que houve localmente aqui no Brasil de aquele surto de Zika. E com base nisso que se é capaz de produzir vacinas realmente eficientes, analisando o genoma do vírus para poder identificar qual a melhor forma de combatê-lo. Agora falando do problema da montagem em si, né, o sequenciamento é todas aquelas etapas que eu falei. O problema da montagem, ele consiste em pegar os fragmentos, que lá no caso é a segunda etapa lá do sequenciamento, pegar os fragmentos e uni-los a fim de obter a sequência original. Então eu tinha aquela sequência lá, fragmentei, obtive esses fragmentos. A partir dessa sequência eu tenho que conseguir retornar novamente para a sequência original. Olhando assim, ó, parece muito confuso, né? Porque realmente é. Mas, ó,
se organizar dessa forma aqui, fica bastante claro como é que é o genoma original. E é basicamente com essas sobreposições que os grafos vão trabalhar, os dois grafos que eu vou exemplificar posteriormente. E como já falei no início do seminário e agora há pouco, a teoria de grafos vai nos ajudar a solucionar esse problema de maneira eficiente, tanto no quesito de velocidade quanto no quesito de memória. Nós conseguimos ter abordagens bastante eficazes. Um resumo de grafos para refrescar a memória é que um grafo G, V e A, ele é definido por um conjunto de vértices e arestas, denominados de V e A, no qual o conjunto de vértices vai ser um conjunto não vazio de vértices, e o conjunto A vai ser o conjunto de pares ordenados que vão corresponder às arestas, que vão ligar dois vértices desse grafo. Então, eu tenho um exemplo aqui mostrando um conjunto de vértices correspondente a 4 pessoas, que é Maria, Pedro, Joana e Luiz. As informações que eu tenho são que Maria é amiga de Pedro, Pedro é amigo de Maria, Joana é amiga de Maria, Maria é amiga de Joana, Pedro é amigo de Luiz, Luiz é amigo de Pedro, Joana é amiga de Luiz. Montando esse grafo, eu possuo a seguinte representação. Aqui eu falo que Maria é amiga de Pedro. Logo, eu tenho esta aresta conectando esses dois vértices. Porém, essa relação de amizade, se Maria é amiga de Pedro e Pedro é amigo de Maria, essa informação é irrelevante. Só precisaria da informação que Maria é amiga de Pedro, porque é redundante. Logo, na hora de representar, eu não precisaria desta aresta aqui, porque esta aresta já dava essa informação. Mesma forma para Joana e Maria, Maria e Joana, só precisaria desta aresta ou da outra. Então, lendo esse conjunto de arestas, eu consigo construir esse grafo simples aqui. Porém, existem outros tipos de grafo que são chamados de grafos direcionados, que são quando a informação, se A vai ter uma relação com B, não necessariamente B vai ter uma relação com A. Por exemplo, se V é pai ou mãe de W, isso não implica que W é pai ou mãe de V, certo? Então, para esse tipo de grafo, nós vamos ter uma seta ligando os dois vértices. Vai ser uma aresta direcionada. Dado esse exemplo aqui de Emerson, Isadora, Renata, Antônio, Cecília e Alfredo, eu vou representar aqui todos os vértices. A informação que eu tenho aqui é que, por exemplo, Isadora é mãe de Emerson. Então, eu vou ter uma aresta ligando esses dois vértices. E essa aresta é direcionada, mostrando o sentido, né, da representação. Agora, eu tenho que Antônio é pai de Renata. Então, eu tenho esta aresta. Alfredo vai ser pai de Emerson. Cecília vai ser mãe de Antônio. E Alfredo vai ser pai de Antônio. Vocês podem ver, né, que claramente Emerson não é pai de Isadora, e sim filho. Então, se eu tivesse o outro tipo de grafo sem esta seta, eu não conseguiria ter essa informação. Por isso que existem esses dois tipos de grafos, os grafos não direcionados e esses grafos direcionados. Nós iremos trabalhar para o nosso problema com os grafos direcionados. Em um resumo de alguns conceitos são que um passeio vai ser uma sequência de vértices dotada da seguinte propriedade. Se V e W são vértices consecutivos na sequência, então V,W pertence a A e logo vai ser uma aresta do grafo. Isso vai ser uma forma de percorrer o grafo, ou seja, se eu vou ter dois vértices, um ligado por uma aresta, eu vou poder caminhar por esta aresta. E fazendo uma sequência desse caminho, eu vou ter justamente um passeio. Já um caminho vai ser um passeio sem repetição de arestas, ou seja, eu vou fazer esse percurso no grafo, esse passeio, porém eu não vou poder repetir nenhuma aresta, só vou poder repetir os vértices. E um caminho euleriano, ele vai ser um caminho que vai passar por todas as arestas dos grafos, todas as arestas do grafo,
apenas uma vez. E não pode repetir essas arestas, né? No caso. Logo, a única maneira de percorrer é indo por todas essas arestas e repetindo alguns vértices. Ou não repetindo, mas ele pode repetir. Já o caminho hamiltoniano, ele vai passar por todos os vértices apenas uma vez. Ou seja, eu tenho que percorrer todo o grafo, não repetindo nenhum vértice. E como eu vou modelar aquele problema da montagem do genoma utilizando essa teoria de grafos? Existem duas principais modelagens apresentadas na literatura e na indústria, que são utilizando os De Bruijn Graphs e Overlap Layout Consensus. O Overlap Layout Consensus ele consiste dessas três etapas: uma etapa de sobreposição, outra etapa de layout e uma etapa do consenso. A etapa da sobreposição, overlap, vai ser a primeira parte, que é justamente criar um grafo de sobreposição. Então, como é que cria esse grafo? Cada uma das leituras, que vão ser daqueles fragmentos, vai corresponder a um vértice do grafo. Então, naquele exemplo que eu dei, exemplificando a montagem, eu tinha esses seguintes vértices e estão aqui representados. Cada leitura representando um vértice. Caso entre uma leitura e outra, ou seja, entre um vértice e outro, tem uma sobreposição muito alta, ou seja, tem um alto grau de similaridade, geralmente é utilizado 95%, mas isso você pode colocar de acordo com o seu gosto, né, na hora de montar o algoritmo, mas o padrão é 95%. Se tiver essa alta similaridade, eu vou conectar esses dois vértices por uma aresta direcionada. Aqui, por exemplo, eu tenho que estas duas leituras possuem alta similaridade, então eu estou ligando aqui, ó. Apenas aqui neste ponto está diferente, mas mesmo assim passou no teste, então eu crio essa aresta. Como é que eu vou botar quem é da esquerda e quem é da direita? Caso não tenha sobreposição aqui na parte esquerda, então este vai ser o vértice que vai ficar à esquerda da aresta. Caso esteja na direita, esse vai ser a leitura que vai ficar à direita da aresta. Então, fazendo esse grau de similaridade com todos os vértices, eu vou montar esse grafo de sobreposição, que é a primeira parte deste método. Eu tenho aqui um exemplo mais simples aqui, ó, que eu tenho essas três leituras. Essa aqui tem sobreposição 3, essa aqui tem sobreposição 4. E eu possuo um vértice A, um vértice B e um vértice C nesta sequência. É importante ressaltar que esse 3 aqui vai informar a quantidade de nucleotídeos de sobreposição. Vai ser o grau de sobreposição. Isso aqui vai caracterizar esse grafo como sendo um grafo ponderado, que justamente as arestas vão possuir pesos. Então aqui essa aresta tem peso 3 e essa aresta aqui tem peso 4. Na etapa de layout, são removidas redundâncias no grafo, justamente as arestas transitivas. Digamos que eu tenho aqui, ó, A vai para B e B vai para C. E A vai para C. Esta aresta aqui é redundante. Eu já tenho essa informação a partir dessas duas arestas, então eu a removo. E vale para qualquer grau de transitividade esta regra. Um exemplo aqui que eu tenho, ó, eu tenho esse grafo super complexo aqui, muito difícil de entender, mas ele possui várias transitividades. Então, removendo essas arestas transitivas, eu vou possuir esse grafo bem simples. Muito fácil de ver, muito fácil de um humano ver e também fácil de se trabalhar. Uma etapa que ocorre depois é a etapa do consensus, no qual, a partir daquelas leituras, eu vou ver qual leitura possui maior repetição em tal nucleotídeo. Se vocês verem, todas essas possuem alto grau de similaridade. Mas aí, nesse ponto aqui, por exemplo, eu em uma leitura eu possuo T e nas outras todas eu possuo C, então eu vou inferir que o correto aqui é C. Por que isso pode ocorrer? Pode ocorrer este erro na fase
tanto na fase de replicação do DNA, tanto na parte da leitura. Na hora da máquina ler aquele nucleotídeo, ela leu errado, porque tem uma taxa de erro, não são 100% precisas. Então é por isso que essa etapa do consenso é importante. Logo, como eu vi aqui que o T e o C são informações errôneas, eu vou levar aqui o G e o C para cá. Resolvendo esse problema aqui, eu vou voltar lá para o grafo. E no grafo eu vou percorrer um caminho hamiltoniano, que, como eu citei anteriormente, vai percorrer todos os vértices do grafo sem repetir nenhum vértice. Esse grafo aqui, se vocês perceberem, ele é um grafo não hamiltoniano. O que isso quer dizer? Eu consigo percorrer aqui, certo? Na hora de realizar esse percurso aqui, eu chegando neste vértice, eu tenho que obrigatoriamente vir para cá, e daqui eu tenho que vir para cá. Mas ao vir para cá, eu voltaria para ele e formaria um ciclo. E isso não é permitido, uma vez que eu percorreria 2 vezes essa mesma vértice. E esta etapa, o consenso que vai atuar, porque eu tenho apenas um caractere de diferença entre esse e esse, apenas um. Então eu vou para o que tiver maior similaridade, que vai ser, pela sua heurística, pode ser este aqui, justamente porque ele tem uma maior continuação. Então ele viria para cá e continuaria percorrendo, não percorrendo esse. E com esse caminho hamiltoniano, ignorando esse vértice, eu vou conseguir montar o genoma original, apenas tirando as sobreposições, né, que ocorrem entre um vértice e outro. Eu leio todos esses nucleotídeos aqui e tiro essa sobreposição aqui. Por exemplo, 6, eu vou tirar esses 6 caracteres e ler só o resto. E assim sucessivamente. Já o De Bruijn Graph, ele vai ser um grafo um pouco mais complexo de se elaborar, porém ele vai ter umas vantagens que na hora da comparação eu vou citar. Ó, vamos aqui para um exemplo de como construir um De Bruijn Graph. Digamos que eu tenho isto aqui como sendo meu genoma. Essa parte em vermelho, essas partes em vermelho vão representar uma repetição, justamente porque os genomas eles vão possuir várias partes que se repetem. Existe, por exemplo, as longas cadeias não codantes, que vão ser uma sequência enorme de, por exemplo, timinas, uma sequência de 50 timinas que se repetem e elas podem estar em qualquer parte do genoma. Então, esta parte em vermelho vai representar isso. Eu, na hora de ler esse genoma aqui, eu vou ter vários fragmentos, como dito anteriormente. E um overlap graph vai ser isso aqui. Se vocês observarem aqui, esse grafo é muito complexo, né? O grafo de superposição geralmente ele é muito complexo, assim, a sua forma, mas depois do layout ele vai facilitar. Por exemplo, sairia esse vértice aqui, sairia esse vértice aqui e tal. Porém, o problema que o caminho hamiltoniano tem é que ele é um problema da classe NP completa. Logo, não existe um algoritmo exato que consiga solucionar esse problema do caminho hamiltoniano em tempo polinomial. Então, uma outra abordagem que criaram foi justamente do De Bruijn Graph, que vai tentar, em vez de achar um caminho hamiltoniano, achar um caminho euleriano. Que esse, sim, ele é um problema P, que já existem até algoritmos lineares que resolvem esse problema. Para montar, ele é bastante simples. Na teoria, na hora da leitura, quando eu encontrasse aqui, por exemplo, uma repetição, eu apenas replicaria ela e conectaria aqui, fazendo esse ciclo aqui. Ó. Se vocês verem, este é este aresta aqui, esta aqui, assim sucessivamente. Porém, eu não teria essas três arestas aqui. Eu teria apenas uma aresta que representaria todas essas repetições. E agora sim eu consigo fazer um caminho euleriano. Eu percorria desse verso aqui para cá, voltaria, para cá, voltaria, para cá e para cá. Se vocês notarem, eu repeti 4 vezes essa aresta aqui, mas não tem problema, justamente para se tratar de um caminho euleriano.
Então, partindo aqui um pouco mais para a prática, como é que se constrói um De Bruijn Graph para na prática? Digamos que eu tenho este genoma aqui, eu vou definir um tamanho para as leituras. Digamos que eu setei para 3, chamado aqui trace mares. Eu vou ter todos esses fragmentos aqui, envolvendo todas as sequências de 3 caracteres desse genoma, A, B e assim sucessivamente. Cada uma dessas leituras eu vou dividir em lado esquerdo e lado direito. Aqui o lado esquerdo vai ser AA e o lado direito vai ser AA. Logo, na hora de construir o vértice, eu teria apenas o vértice AA e uma aresta conectando esse vértice, né? Porque vai de AA para AA, a aresta. Isso aqui vai ser a aresta. AA para A. Então, visualmente fica AA para A. Já nessa segunda leitura aqui, eu tenho AA e AB. Então, o vértice vai ser um novo criado aqui, AB, uma vez que ele não tinha. E a aresta vai ser de AA para AB, criando essa aresta aqui. Seguindo essa linha de raciocínio, eu teria este grafo aqui. E percorrendo um simples caminho euleriano, eu tenho que de AA eu vou para A, essa aresta 1. Que eu vou para AB, que eu vou para BB, que eu vou para BB, que eu vou para BB e eu vou para BA finalmente. Justamente montando o genoma original. A ideia é basicamente essa. Então vou mostrar um exemplo mostrando um DNA em si. Eu tenho essa leitura aqui. Eu setei o tamanho de cada vértice para ser 4 nucleotídeos. Então eu vou ler aqui GTCG, TCGA e assim sucessivamente e vou montando o grafo. Se vocês verem, eu boto aqui um X. O que quer dizer esse 1x? É a quantidade de vezes que este vértice aparece. Antes, o ponderamento estava aqui nas arestas, né? No grafo de sobreposição. Agora, o ponderamento está nos vértices. Cada vértice vai ter um peso que é quantas vezes aquele vértice apareceu nas leituras em si. Isso é apenas uma leitura e eu montei essa pequena parte de grafo aqui. Passando aqui para uma nova leitura, eu tenho aqui, ó. Ela começa em CGAG. Como já possui esse vértice no grafo, eu vou aumentar, né, incrementar a quantidade de vezes que ela aparece. O próximo a mesma coisa e até o resto da leitura. Aparecendo aqui uma nova leitura, por exemplo, essa, que não seja a mesma aqui, eu vou ter uma variação aqui. Em vez de ir para CGAG, eu vou para CGAC e vou incrementando essa nova leitura aqui. Ao final, eu possuiria um grafo mais ou menos assim. E se vocês verem, ele não é um grafo euleriano. Se eu for para este ponto aqui, eu não consigo percorrer o resto do grafo. Se eu vou para aqui, eu não consigo percorrer o resto do grafo. O que se faz nessa situação? Existe uma etapa de refinamento desse grafo, que é justamente onde eu vou remover algumas informações que não o tornam euleriano. Como, por exemplo, a primeira etapa é uma simplificação, onde eu vou juntar as arestas que não me causam nenhuma complicação. Como, por exemplo, todas essas arestas aqui eu juntei em uma só, transformando nesta aresta aqui. Após a simplificação, o que nós fazemos é remover as pontas que vamos levar ao gráfico não ser um grafo euleriano. Se vocês puderem ver, aquelas 3 pontas aqui, ó, esta e esta aqui, foram removidas. Aí uma dúvida que você pode ter é, por que removeu essa e não essa? Se vocês verem, a cadeia aqui vai continuar por mais tempo. AGAA, AGACAG. Portanto, eu fico sempre com a cadeia que irá persistir mais. Aí, após as remoções das pontas, nós removemos as bolhas, que são causadas por aquelas inconsistências nas leituras. Como por exemplo aqui, ó, eu tenho um T e um C. Qual que eu vejo correto? Vou me basear no número de repetições daquela leitura. Se essa possui menos repetições que essa, então eu removo. Se eu voltar e mostrar para vocês, aqui esse C só possuía 2, 1, 2 e 2. Aqui por outro lado, ó, ia de 8 até 12 vezes que aparecia, então eu fico
com essa parte de baixo e removo do meu grafo a parte superior. Essa bolha vai fazer o grafo não ser um grafo euleriano. Então removo. Agora aqui nesta etapa, ó, se vocês puderem ver, se eu simplificar, fizer o processo de simplificação de novo, juntar todos esses vértices aqui, ou juntar todas essas arestas aqui em uma só, uma daqui até aqui, uma daqui até aqui, o grafo vai ser um grafo euleriano. Então eu faço isso e possuo agora um grafo que é muito fácil de fazer um caminho euleriano. Começando daqui, indo para cá, descendo e continuando. Como eu falei anteriormente, encontrar um caminho euleriano, ele é muito simples. Existem vários algoritmos que resolvem esse problema em tempo linear. Então ele é muito interessante. E a maioria dos montadores que existem na indústria, eles utilizam essa técnica. Qual a desvantagem? A construção do grafo, ela vai demorar um tempo superior, se comparado ao grafo de sobreposição. E também vai ocupar um maior espaço em memória, uma vez que cada leitura eu vou ter que dividir em tantas partes quanto eu setar, né, para ser o N. Enquanto isso, no grafo de sobreposição, as leituras já vão ser os vértices, então eu não vou ter que gastar mais memória ainda para a representação do grafo, eu só vou precisar ter todas as leituras, que serão os vértices, e conectar com arestas, apenas isso. Já aqui não, eu vou ter um custo espacial muito superior. E essa é uma das desvantagens do grafo de De Bruijn. Então, fazendo uma comparação mais direta, né, dos dois métodos, vou mostrar alguns montadores que já existem. No caso, sendo SGA, Velvet, ABS e Swap de novo. Apenas o SGA ele vai utilizar Overlap Layout Consensus, enquanto os outros vão utilizar The Bruijn Graphs. Se vocês verem claramente aqui, o custo em tempo para o OLC, para o Overlap Layout Consensus, é muito superior comparado aos que utilizam The Bruijn Graph. Aqui demorou 41 horas para realizar a montagem do mesmo genoma, enquanto, por exemplo, o Velvet, apenas 2 horas. Por outro lado, a taxa de erro foi bastante superior nesse de overlap comparado a esses dois de The Bruijn Graph, e que se equivalendo apenas com o SOAP de novo. Se vocês verem aqui, um erro foi encontrado em 21 mil pares de base, e aqui um erro foi encontrado em 26 mil pares de base. Além disso, o custo em memória para construir o SGA foi bem inferior, apenas 4.5 GB, que é justamente as leituras. Já para construir o The Bruijn Graph, por se tratar de um grafo mais complexo, foi obtido de 14 a 38 GB de memória para este genoma. E esse genoma do exemplo foi um genoma bem simples. Para vocês verem que a abordagem que você vai escolher vai depender se você tem memória disponível. No caso, se você tiver suficiente, você pode trabalhar com The Bruijn Graph tranquilamente, que vai ser rápido. Mas caso você não tenha essa memória disponível, você vai ter que gastar mais tempo para obter o resultado utilizando o Overlap Layout Consensus. Em conclusão, nós temos que o sequenciamento do DNA ele vai ser de suma importância tanto para a comunidade científica como para a população em geral. Também entre os métodos apresentados nesse trabalho, nós podemos ver que o The Bruijn Graph ele é muito mais eficiente no quesito tempo se comparado ao overlap. Porque encontrar um caminho euleriano é muito simples se comparado a encontrar um caminho hamiltoniano. E a principal diferença é essa. Isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado do seminário e nos vemos no próximo.